A paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos fala é a missionária Regina Grilenzoni. Hoje nós vamos aprender um pouco de quem é Deus. Segundo a teologia, né? O que a teologia pode nos explicar um pouco sobre Deus. Sabemos que Deus ninguém explica Deus. Sabemos que Deus é incompreensível ao ser humano, mas de acordo com os ensinos da teologia, nós vamos entender um pouquinho sobre Deus. Então, quem é Deus? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos ver um pouco dos atributos de Deus. Nós vamos conhecer um pouco sobre Deus. Os atributos de Deus são as qualidades atribuídas ao caráter divino de Deus, de acordo com a sua autorrevelação, e que nos ajudam a entender quem é Deus. Saber quais são os atributos de Deus é muito importante para qualquer cristão verdadeiro. Então, isso faz parte de um conhecimento e de uma intimidade com Deus. Nós precisamos conhecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai, saber um pouco sobre Ele, porque às vezes nós teremos mais fé, mais confiança, sabendo que Deus, Ele é grande, maravilhoso e poderoso, o único Deus. Então vamos saber um pouco. É importante entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens, pois Deus, em sua plenitude, é completamente incompreensível para nós, os seres humanos. Algo que precisa ser considerado é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que não conhecemos, ou porque nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. São chamados os mistérios de Deus, né? No entanto, devemos nos confortar na verdade de que Ele certamente nos revelou tudo o que de fato precisaríamos saber. A revelação de Deus aos homens é tão clara, tanto na criação quanto nas Escrituras, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável. Vamos falar um pouco sobre os atributos de Deus incomunicáveis. São atributos, são qualidades que somente Deus tem. Nenhum homem, nenhum outro Deus tem esses atributos, somente o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus criador. O primeiro é a aceidade. Significa que Deus é autoexistente e não necessita de nada nem ninguém para continuar a existir, ou seja, ele não depende de ninguém fora de si mesmo para ser quem ele é. O segundo, a eternidade, significa que Deus sempre existiu e não foi criado por ninguém e está acima de qualquer limitação de tempo. A unidade significa que Deus é um e que todos os atributos dele estão inclusos em seu ser o tempo todo. A doutrina da Trindade não contradiz esse princípio, pois as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, a sua essência é indivisível. O quarto atributo, a imutabilidade, significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração e ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Não é como o homem que está sempre mudando de ideia, mudando de opinião. Então, os propósitos que Deus tem, ele nunca vai mudar, suas promessas nunca vão mudar. O quinto, a infinitude, significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. O sexto, a onipresença. Onipresença significa que Deus não é limitado de nenhuma forma pelo espaço. A sua presença é infinita, de modo que ele está presente em toda parte com toda a plenitude do seu ser. O sétimo atributo de Deus, a onipotência. Onipotência significa que Deus possui todo o poder, isto é, seu poder é infinito e ilimitado. Deus é soberano e capaz de cumprir todos os seus propósitos. O oitavo a onisciência, significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto.
Seu conhecimento é infinito e não está sujeito a qualquer limitação. O nono atributo de Deus, a soberania, significa que Deus controla todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Então, tudo está no controle de Deus. Esses são 9 atributos que só cabe a Deus. Somente o nosso Deus pode ter essas qualidades. Agora, eu quero passar para vocês, queridos, os atributos comunicáveis de Deus, que quer dizer, esses atributos, Deus dividiu com o homem. Segundo Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele diz que ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, Deus nos criou segundo a imagem, segundo a semelhança de Deus. E esses atributos comunicáveis são atributos que nós devemos dividir com Deus, que nós precisamos dividir com Deus. É aqui que nós devemos nos esforçar para ser semelhantes, parecidos com Deus, segundo Gênesis 1:27. O primeiro atributo é o amor. A Bíblia declara explicitamente que Deus é amor. Isso está em 1 João 4:8. No Novo Testamento, chamaram de amor ágape, isto é, um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. O segundo atributo que Deus divide com o homem é a bondade. Esse atributo está diretamente ligado ao atributo do amor, enfatizando a benevolência de Deus para com as suas criaturas. O terceiro, a misericórdia. A misericórdia é outro atributo que também está ligado ao atributo do amor. E revela a compaixão e piedade de Deus para com os miseráveis e angustiados. O quarto atributo, a sabedoria, significa que Deus é infinitamente sábio, de modo que Ele próprio é a fonte da sabedoria. O quinto é a justiça, significa que Deus é plenamente justo e perfeito em sua retidão. Não há injustiça em Deus e dele não provém nenhum tipo de desigualdade. Ele sempre é correto e seus juízos são sempre perfeitos. O sexto atributo que Deus divide conosco é a santidade. Significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. O sétimo atributo é a veracidade. Significa que Deus e tudo que provém dele é necessariamente verdadeiro, infalível e absolutamente confiável. O único que mente, o pai da mentira é o diabo, e Deus não, Deus é pura verdade. Então, tudo que vem da parte de Deus é verdadeiro. O oitavo atributo é a liberdade, significa que Deus não precisa de nada nem ninguém para fazer o que quer, ou seja, ele é completamente livre para executar a sua vontade na vida de cada pessoa e no mundo. Então, ele tem toda a liberdade para fazer o que quer com cada um de nós e principalmente fazer o que quer com a humanidade, porque tudo é obra dele. O nono atributo que Deus divide conosco é a paz. Esse atributo de Deus nos revela que nele próprio ou em qualquer uma de suas ações não há nenhum tipo de confusão ou desordem. A paz de Cristo traz para nós um equilíbrio, traz para nós um conforto, porque o príncipe da paz nos trouxe essa revelação, nos trouxe essa paz para que nós tenhamos confiança, para que nós vivamos tranquilos nesse mundo, sabendo que o Senhor é soberano, que está cuidando de tudo, está cuidando de todos. Queridos, aqui eu passei 18 atributos de Deus. 9 que só depende, que só é dele, que nós não podemos ser igual, mas tem 9 que ele dividiu conosco, com o ser humano, que ele trouxe ao mundo, que ele trouxe ao homem, para que o homem pudesse ser verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é amor.
Como nós vemos aqui, Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é verdade, Deus é misericórdia, Deus é bondade. E esses atributos o Senhor dividiu conosco. Então nós, como seres humanos, nós precisamos nos esforçar para ser a imagem e semelhança de Deus, porque esse foi o desejo do coração de Deus. Foi isso que Deus preparou para o homem. E hoje o mundo vive em guerra, os homens vivem brigando, vivem trazendo confusão ao invés de paz, vivem trazendo desamor ao invés de amor. Então, hoje, de acordo com essa revelação de quem é Deus, nós aprendemos um pouco o poder de Deus, nós aprendemos um pouco a soberania, aprendemos um pouco de quem é o nosso Deus, nosso grandioso Deus, mas também nós aprendemos que, de acordo com o seu amor, Ele nos dividiu conosco um pouco do seu poder, dividiu conosco um pouco dos seus dons, das suas qualidades, para que nós também nos tornássemos pessoas melhores, pessoas boas, segundo o coração de Deus. Então vamos nos esforçar, queridos, vamos nos esforçar para ser merecedor desses dons, merecedor dessas qualidades que o Senhor colocou em nossas vidas. Hoje, em nome do Senhor Jesus, os dias não são bons, cada dia a situação piora, mas se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para o Príncipe da Paz, se nós olharmos para Deus, nós poderemos ser melhores. Vamos melhorar, queridos. Vamos melhorar, porque o Senhor desejou isso para cada ser humano, para cada um de nós. Então, hoje, vamos buscar mais a presença de Deus, buscar mais o poder de Deus, buscar mais a sua justiça. E principalmente buscar mais a sua santidade, porque o Senhor dividiu isso conosco. Vamos dizer não ao pecado, vamos dizer não ao erro e buscar a presença de Deus, porque esse mundo, ele só nos engana com tudo que ele apresenta. Isso vem do diabo, o Deus desse mundo, e nós precisamos buscar o reino de Deus, nós precisamos buscar aquilo que o Deus verdadeiro, Deus Criador, apresentou para as nossas vidas, entregou em nossas vidas. Vamos buscar a presença de Deus, porque é para lá que nós iremos, nós não ficaremos para sempre aqui na terra, nós iremos morar no céu, nós temos que buscar o reino de Deus. E o resto o Senhor vai acrescentando em nossas vidas. Então vamos nos esforçar para isso, queridos. Fiquem na paz do Senhor, entendam um pouco mais de quem é o nosso Deus, o grande Deus soberano que nos amou primeiro. Fique com essa palavra, fique com esse ensinamento e descanse na paz do Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês. Fiquem na paz do nosso Deus. Amém.